que a paz que excede todo o entendimento alcance sua vida, o seu coração. Hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra, na verdade para nós refletirmos a respeito da Bíblia, né? A palavra ela se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Trata a respeito de quando os discípulos encontravam-se em uma determinada situação adversa, que era lá no barco e o barco estava passando por uma tempestade e Jesus não estava nesse barco. E eles sabiam que Jesus não estava ali. Então, assim, a fé que eles tinham era até onde Jesus estava, né? Nós podemos perceber isso nos versículos seguintes, em que eles ficam atordoados, atormentados, e Jesus, na sua onisciência, ele sabia o que estava acontecendo e foi ter com eles no mar. Só que Jesus foi por cima das águas, ele foi andando, só que eles não conheciam essa parte, né? Até aí Jesus não tinha se apresentado dessa forma. Jesus já havia feito vários milagres, eles sabiam dos milagres, mas não de ter andado sobre as águas. E talvez seja essa situação que muitas vezes nós passamos. Nós ouvimos a respeito de um Jesus que cura, um Jesus que faz algumas coisas, mas talvez a situação que você esteja passando não seja a situação em que você tem ouvido falar que Jesus ele fez, mas ele faz milagres em qualquer situação. Por mais adversa que seja, ele vai fazer. Né? O poder de Deus ele alcança as nossas vidas e esse poder ele não se limita ao que nós pensamos ou ao que nós conhecemos, mas a quem ele é. Eu gostaria de te fazer uma pergunta: você sabe quem Jesus é? Você sabe o tamanho do poder que ele tem? Do amor que ele tem? É isso. Talvez a nossa grande dificuldade não seja receber, mas seja entender quem ele é. Fé nele, em quem ele é, no que ele pode fazer. Tem até um louvor que eu gosto muito, que eu fico cantarolando, que ele diz assim: hoje eu confio só em Deus, porque eu sei que Ele é fiel, acalma a tempestade, promessas que Ele fez. Sua palavra tem poder, e o seu reino buscarei. Então, você confia só em Deus? A sua fé ela está empregada no Senhor Jesus? Porque assim, a fé na nossa força, a fé no nosso caráter, a fé na nossa bondade, nos faz afundar, assim como Pedro nessa passagem, em uma determinada situação, Jesus se apresenta para os discípulos e Jesus fala: tem de bom ânimo, sou eu. E eles não reconhecem Jesus. Nenhum deles reconhecem Jesus. Pensam ser fantasma. Estavam ainda com a mentalidade anterior ao conhecimento de Cristo, e aí Jesus fala: tem de bom ânimo. Ou seja, o ânimo ele influencia na forma como nós vemos também as coisas, porque quando nós não temos bom ânimo, nós somos impelidos a pensar em um final triste, e era isso que eles estavam pensando, em morrer, em ali no meio daquela situação. Ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, né? E aí Pedro, ele fala: Senhor, se tu és o Senhor a quem eu estou pensando, manda-me ter contigo, mas eu quero ir sobre as águas. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Senhor, se é o Senhor mesmo que vai me tirar dessa situação, então me manda ir dessa forma, porque se não for o Senhor. E aí nós esquecemos de tudo que o Senhor já falou em sua própria palavra, assim como a musiquinha que eu cantei, né? Que o Senhor já nos deu toda a autoridade, o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos amou, o Senhor já declarou sobre as nossas vidas as bênçãos que estão na própria palavra. E muitas vezes nós não conhecemos. E Pedro ali começa a ir no ímpeto da sua própria fé. E o vento bate mais forte, e a fé de Pedro não fez com que ele esquecesse que o vento estava ali e que Jesus estava à sua frente e que Jesus era aquele que poderia fazer com que
todas as coisas se acalmassem. E Pedro começa a afundar. E o Senhor dá a mão para Pedro e diz: homem de pequena fé. Né? E às vezes o Senhor, Ele olha para nós, nos dá a mão e nos alerta que realmente a nossa fé, ela talvez não esteja corretamente sendo aplicada. Às vezes até temos fé, mas a fé precisa estar em Jesus. Mas como ter fé em Jesus se não o conhecemos? Então conheça a palavra, que a palavra é o próprio Jesus. Sua palavra tem poder, e o seu reino buscarei. Conheça o reino de Deus através da sua palavra. Amém?